Nós precisamos de oração para absolutamente tudo, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a oração que o Senhor responde. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, que todos tenham um dia glorioso, uma manhã carregada de poder, repleta de definições. Na semana passada, nós falamos sobre o lugar secreto. Nesse lugar, o diabo ele não consegue nos encontrar. É um lugar onde nós estamos seguros, é um lugar onde nós temos acesso ao Senhor, é um lugar em que muitas vezes nós iremos viver experiências extraordinárias. No Salmo 91, no versículo 1, diz assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, descansará à sombra do Todo-Poderoso. Este é um lugar de descanso e refúgio, mas não só isso, este é um lugar de definições. Na semana passada nós falamos que a mulher sunamita, ela teve a oportunidade de financiar o ministério do profeta Eliseu. A cada oportunidade que o profeta passava pela sua casa, ela o recebia, o alimentava, dava um lugar para ele descansar. Aquela mulher, a Bíblia descreve como sendo uma mulher rica, e por conta dessa riqueza, eu acredito que para a época, ela deveria ter uma bela de uma casa. Porém, ela fez questão de construir um quarto para o profeta. Ela não se contentou em abrir as portas da sua casa. Ela desejou dar o melhor. E por conta dessa boa atitude de fé, por conta desse plantio, foi dado a ela a oportunidade de viver a materialização de um sonho de uma vida toda. Essa mulher tinha riquezas, mas as riquezas não puderam dar tudo a ela. As riquezas puderam dar uma casa, alimento, água, mas existia algo que faltava na vida daquela mulher. Ela não pôde gerar filhos. E como consequência de um bom plantio que ela fez, ela foi recompensada. E a recompensa dela foi receber aquilo que faltava. E tudo aconteceu por conta daquele quarto que representa um quarto de oração, um quarto de guerra, um quarto de batalhas. Depois de um determinado tempo, o filho veio a ficar doente e ele faleceu. E qual foi o posicionamento daquela mulher? Ela pegou o seu filho e colocou exatamente neste quarto. Ela não enterrou o sonho. Ela não abriu mão daquilo que ela queria. Muito pelo contrário, ela colocou dentro de um lugar que representava um lugar de maior unção, um lugar marcado pelo poder, pela presença do Senhor. E neste lugar, nesse lugar secreto, neste quarto, além de viver a materialização de um sonho, ela viu um sonho que estava morto reviver. Nós estamos em uma contínua batalha espiritual, e todas as vezes que eu tentar resolver o sobrenatural de forma natural, eu só vou esgotar os meus recursos. E quando eu digo esgotar os meus recursos, tempo é um recurso poderosíssimo, valiosíssimo. Eu só vou esgotar o meu tempo. Energia, disposição é um recurso extremamente importante. E se eu tentar lutar as minhas batalhas de forma natural,
vai acontecer o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue por 12 anos. Ela tentou, e ela ia gastando tudo o que tinha e não acontecia absolutamente nada. Então nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Quer eu queira ou não, a batalha já está acontecendo. E mesmo que muitos digam, mas eu não estou lutando, piorou. Porque essa é uma batalha que você pode escolher lutar ou não, mas você não pode escolher se essa batalha vai acontecer ou não. Então, se você não está batalhando, se você não está lutando, possivelmente você está apanhando, você está sofrendo perdas, algum tipo de prejuízo na vida está acontecendo. No livro de Coríntios, 2 Coríntios no 10, diz que nessa batalha nós não lutamos com armas humanas, mas sim armas espirituais. E olha o que diz aqui no livro de Efésios 6, versículo 18. A palavra de Deus é uma arma indispensável. Repita comigo, por favor. A oração também é essencial. O que está escrito ali no final do versículo? É importante ter o lugar secreto, o nosso lugar de guerra, o nosso lugar de separação? Sim, desde que eu use ele. Porque existem pessoas que até preparam esse lugar secreto. Existem pessoas que até prepararam esse espaço em que elas colocaram lá o seu mural dos sonhos, fixaram nas paredes situações que precisam de definições, mas é um lugar que muitas vezes é pouco visitado, é um lugar que muitas vezes é pouco utilizado, e é justamente dentro deste lugar que nós usamos a ferramenta, uma das ferramentas mais poderosas que nos foi deixada, que é justamente a oração. Orar é invadir o terreno do impossível, orar é romper com a barreira do sobrenatural. Repita comigo, por favor. A oração possui um poder ilimitado. Porque existirão momentos que eu não vou conseguir chegar em determinados lugares, mas a minha oração vai. Existirão momentos que, por melhor que seja a minha conversa, eu não vou conseguir ter acesso ao coração da pessoa, mas por intermédio da minha oração, eu consigo. Quando nós falamos de oração, a oração pode ser um instrumento de adoração, de gratidão, de mudanças, um instrumento de construção e também um instrumento de guerra. E por isso a palavra do Senhor nos diz, aqui no livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, orai sem cessar. Repita comigo, por favor. Orai sem cessar. Nós precisamos de oração para absolutamente tudo, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a oração que o Senhor responde. A oração, ela é simples? É. Mas ela não pode ser feita de qualquer jeito. Quando nós falamos de oração, eu acredito que a oração, ela pode mudar o teu momento, mas se você souber fazer a oração certa, ela vai mudar a tua história. Quando nós falamos de oração, aqui no livro de Tiago 5, versículo 1 diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Primeiro ponto, a oração, não a reclamação. Reclamação, ela pode se tornar um vício. E quem desenvolve esse vício, acaba vivendo uma vida presa ao mesmo lugar. Até porque oração, repita comigo por favor, oração, avançar. Repita comigo, reclamação, permanecer.
Quanto mais você reclamar, maior será a quantidade de âncoras que você está jogando fora do teu barco. E qual que é a função de uma âncora? Prender o barco no mesmo lugar. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós precisamos entender que tudo começa e se estabelece com oração. Tanto é que uma das primeiras perguntas que nós fazemos às pessoas, quando elas vêm nos trazer uma determinada situação é: você já orou por isso? Eu oro para começar, mas eu também oro para estabelecer. A oração, ela tem que ter começo, meio e fim. Eu não posso começar a orar agora e de repente eu paro de orar no meio da caminhada. Até porque, se a oração ela é um instrumento de construção, enquanto eu estiver orando, eu estou construindo. Quando eu paro de orar, a construção também para. Na segunda-feira nós tivemos uma reunião com um determinado grupo, e um rapaz ele se manifestou para compartilhar uma experiência que ele teve, justamente com a oração. É um rapaz bem jovem, ele estava buscando pela vida profissional, pela vida financeira, ele queria crescimento, ele queria ganhar um valor maior, ele queria viver uma vida melhor como todos, e ele não sabia como. E ele colocou esse desejo de crescimento debaixo do joelho dele, ele começou a orar por isso, ele começou a clamar por isso. De repente, chegou o dia da resposta. Uma pessoa da empresa em que ele trabalha, faz uma ligação para ele, marca com ele um determinado horário, e diz: existe um determinado cargo, uma função, que foi desocupada. Você deseja participar? Quer entrar? Na hora, ele ficou meio receoso, porque o cargo exigia uma outra responsabilidade, um outro nível de comprometimento. Ele iria ganhar mais? Iria, mas as responsabilidades também seriam outras. E ele foi. E olha como que são as coisas. Ele passou por um processo em que, se não me falha a memória, mais 2 ou 3 pessoas passaram pelo mesmo processo que ele. Quem passasse aprovado pelas etapas seria colocado nessa posição mais alta. Ele orou por essa oportunidade, a oportunidade chegou. Ele orou pelo processo, ele passou por todo o processo aprovado. No meio da caminhada, ele parou de orar. Palavras dele. Olha como que são as coisas. Ele foi efetivado, ele foi colocado nessa posição que ele buscou, mas ele não recebeu o aumento salarial. Oração incompleta, resultados incompletos. Olha como que são as coisas. Muitas vezes nós acreditamos que determinadas situações, quando acontecem, é natural que o que vem depois aconteça naturalmente, normalmente. Ocupei o cargo, vou ganhar mais. Não foi o que aconteceu. No primeiro mês, nada. No segundo mês, nada. E aí eu me recordo desse dia, ele vir me procurar, e ele foi muito franco, ele foi muito lúcido, e eu parabenizei ele por isso. Ele falou: lembra daquela promoção? Falei: lembro, aconteceu, mas eu não estou ganhando o que aquela posição me permitiria ganhar. E aí ele disse assim: e eu sei o porquê. Porque eu parei no meio do processo, eu parei de orar, simplesmente parei. E eu falei para ele: então volta, conclua. Dito e feito. Não há de ver que na mesma semana o que estava amarrado, o que estava travado, fluiu. A oração é uma ferramenta de batalha que nos traz grandes vitórias. Se recordam daquele homem chamado Jabes da Bíblia? Jabes nasceu como causador de dores. Vamos colocar assim, é como se ele fosse a decepção da família. Ele já nasceu sentenciado pela sua mãe de uma forma negativa, desastrosa. E lá diz que Jabes orou.
Ah, Senhor, abençoa-me, aumente as minhas terras, estenda as mãos sobre mim, livrando-me de males e guardando-me de dores. E nessa passagem diz: Jabe se tornou o homem mais respeitado da sua família. Então o destino daquele homem foi mudado por completo. A oração de Ana. Ana desejava ser mãe. Ana não tinha vivido essa experiência. Muito pelo contrário. Por muitos e muitos anos, Ana chorava, se lamentava, orava, ela se lamentava, ela chorava, ela se lamentava, até que chegou o momento que ela se levantou de uma forma diferente, até que chegou o momento que ela se levantou em oração, e aquela experiência que ela não tinha vivido, ela passou a viver. Josafá, quando ele recebeu aquela notícia de que 3 grandes inimigos, 3 problemas, vieram para atacá-lo, qual foi o primeiro posicionamento dele? Ele foi consultar ao Senhor, ele foi orar, ele foi pôr a boca no pó, e aquela que parecia ser uma batalha perdida, se transformou em uma grande vitória. Elias, a Bíblia diz que Elias, mesmo sendo um homem normal, como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões, emoções, sujeito às mesmas situações, ele orou, e durante 3 anos e meio não choveu naquela terra, e depois ele voltou a orar, voltou a chover. Pessoas comuns, repita comigo por favor, pessoas comuns, quando oram, realizam coisas extraordinárias. Davi, quando Davi perdeu a sua família, toda a sua família, os bens foram levados embora, ele se fortaleceu, ele orou ao Senhor, e isso permitiu que ele recuperasse tudo aquilo que ele tinha perdido. Repita comigo por favor, mas levante a sua voz: a minha oração tem o poder para mudar a minha história. Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito, em todos os momentos e ocasiões, ore de joelhos, ore em pé, sentado, deitado, na rua, em casa, no mercado, no trabalho. Por exemplo, a minha família está ali no fundo, e quem já saiu comigo não importa, se você estiver no carro comigo, e nós estivermos saindo por esse estacionamento, você vai ver eu fazendo a mesma coisa. Antes da minha primeira saída de carro, e não importa o horário, cedo, tarde, noite, eu sempre oro. Por quê? Eu não sei o que me espera, eu não sei quais são as armadilhas, eu não sei quais são as batalhas que eu vou enfrentar, eu não sei o que está sendo preparado em oculto. Então o tempo todo a palavra do Senhor nos ensina a orar. Efésios 4:27 diz assim: não deem mole para o diabo, não deixem que ele prejudique a vida de vocês. Nós não podemos abrir margem para o diabo, por isso nós temos que estar em constante oração. Eu paro, o diabo não para. Muitas vezes eu desisto, ele insiste. Quando eu não estou animado, vai por mim, ele está extremamente animado, pronto para fazer o que for preciso para nos afundar. E a oração é um negócio tão curioso que é assim, ó. Por mais que nós sabemos que é benéfico, por mais que nós sabemos que é importante, oração é igual uma atividade física. Tem dia que parece que você acorda sem vontade de orar. Você faz aquela oração que as palavras elas vão sumindo. Senhor, eu já disse Senhor. Senhor, me abençoe, me honra. Dependendo da hora do dia, por exemplo, antes de dormir, é uma batalha grande. Já deitei na cama, aí vem aquela voz: você ainda não orou. Aí você pensa, vocês estão rindo, vocês sabem do que eu estou falando, né? Vem aquele pensamento, eu tenho que orar, e você fala assim, você olha no celular, daqui 5 minutos eu vou levantar, eu vou orar. Aí teu corpo dá uma virada para um lado, dá uma virada para o outro, e assim, torna mais difícil quando a coberta ela é aconchegante. Se você tiver com uma coberta gostosa, um travesseirinho ali no meio das pernas, tudo, você ameaça querer fazer uma oração deitado do jeito que você está, e você lembra, não posso orar desse jeito.
Então essa é um dos termômetros que eu tenho de como está a minha comunhão com o Senhor. Porque no meu momento de desespero, no meu momento de batalha, não tem hora, não tem dia, não tem desânimo, não tem nada. Eu oro e eu dou o meu melhor. Estou falando alguma besteira? Quando eu estou passando por um momento de crise, um momento complicado, não tem tempo ruim. Eu oro, eu paro tudo, mas eu oro. Antes de comer, nossa, mas eu estou com uma fome. Senhor, abençoe minha comida, abençoe quem cozinhou, em nome do Senhor Jesus, amém. É importante eu orar em todas as ocasiões, em todos os momentos. Tiago 5,16 na OL diz assim, levante a sua voz, vamos juntos por favor. A oração feita por um justo alcançará, o que está escrito ali? Repita isso comigo por favor. Eu alcançarei resultados muito grandes. De novo, eu alcançarei resultados muito grandes. Se a oração ela é tão poderosa, por que muitos mesmo orando não conseguem produzir resultados tão grandiosos? A oração tendo um poder, uma carga de poder tão grande, por que mesmo orando muitos não conseguem obter algumas respostas, algumas situações não mudam, algumas situações continuam do mesmo jeito? Existem alguns fatores que podem roubar o poder das nossas orações. E é aqui que nós vamos entrar na parte mais importante. Primeiro deles, palavras ao vento não mudam absolutamente nada. Mateus 21, 22. Se crerem, olha a palavra-chave, repita comigo por favor, se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Existem orações que são tão tímidas, tão tímidas, tão tímidas, que talvez nem você acredite naquilo que você está pedindo. Existem orações tão vagas, tão rasas, que você ora mais ou menos assim, ó, vamos dar o tiro e vamos ver onde vai acertar. Quando você orar, você tem que ter algo muito claro dentro de você, e é o que eu carrego comigo. Não importa a ocasião, não importa o momento, não importa se é dentro do culto, se é dentro de casa, se é no meu lugar secreto, não importa. Quando eu oro, eu acredito de todo o meu coração que a oração que eu fiz resolveu aquilo que eu precisava naquele momento, não é em outra ocasião. E se não acontecer, a minha oração seguinte vai ter a mesma característica. Eu vou orar tendo a mesma certeza que eu estou clamando agora, e se tem alguém enfermo na minha família, está sendo curado agora. Se eu preciso pagar alguma dívida, a dívida está sendo paga agora. Se eu preciso de uma restauração familiar, a minha família está sendo restaurada agora. As suas palavras precisam ser misturadas com a fé. Quando não são misturadas com a fé, são apenas palavras vazias. Efésios 6,18 diz assim: orem o tempo todo e com fé. Em cada oração que você fizer, creia, acredite em cada uma das palavras que você estiver dizendo. Coloque força, coloque intensidade, ousadia. Eu vejo pessoas, você sabia que muitas vezes a sua oração, ela é um termômetro para o tamanho da tua fé? Porque eu penso o seguinte, ó. No livro de Jeremias 29, diz que o Senhor tem planos para nós. Planos extraordinários, não é? Planos de nos dar o fim que nós esperamos, não é? Porque quando eu vou orar, então, muitas vezes eu faço aquela oração mais tímida, até no tamanho da minha oração eu acabo sendo mais econômico. Ah, Senhor, se puder fazer, seria muito bom. Esse é o fim que você espera?
o suficiente, se manter, pagar as contas. O fim que eu espero é grande. Então as minhas orações precisam ter não simplesmente o tamanho do meu Deus, mas o tamanho do futuro que eu desejo viver. Se eu quero viver uma grande vida, eu tenho que aprender a realizar grandes orações. E o tamanho da oração não é definido pelas palavras que você usa, palavras chiques, sofisticadas. Senhor, eu peço-lhe de todo o meu santo coração. O que determina o tamanho da tua oração é o tamanho da tua fé, é o tamanho da tua entrega, a tua capacidade, a ousadia de dizer: Senhor, eu sou menor aqui, mas eu acredito que antes que o semestre termine, eu vou terminar como o maior da minha empresa, eu vou terminar como aquele que produz o maior valor para o faturamento, para a parte final, o lucro da minha empresa. Eu sou aquele que é responsável por conduzir todo este lugar, porque o Senhor me capacita, o Senhor está comigo. Eu oro por uma grande vida, grandes resultados, uma vida poderosa, e acreditando em tudo que eu declaro. Então eu preciso misturar cada palavra que eu liberar com a fé. Segundo, intenções e motivações erradas. Você pode fazer uma bela de uma oração, se as intenções e motivações não forem as corretas, Deus ele não vai fazer, ele não vai responder. Olha o que diz aqui Tiago 4, versículo 3. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Na OL ele diz assim: ou então quando pedem, não recebem, porque fazem-no com más intenções. Mais importante para Deus do que a oração que você faz, é o que está por detrás dela. Então se eu estou pedindo para mostrar para alguém, se eu estou pedindo para provar algo para alguém, se eu estou pedindo para jogar na cara de alguém, se eu estou pedindo para fazer algo errado depois, não adianta, o Senhor não vai fazer. Cansei de ver pessoas querendo, por exemplo, prosperar na vida, só para mostrar para o fulano de tal, para o fulano de tal, para o pai, para a mãe, que no passado falaram coisas erradas, e assim, e desse jeito, dessa forma, que eu posso, eu venci, eu avancei na vida. Não vai acontecer. Por exemplo, uma coisa muito comum, infelizmente, quando o casal não está bem, eu já ouvi da boca, por exemplo, de mulheres dizendo assim: se eu tivesse a minha renda, eu meteria o pé. Você acha que Deus vai te dar a tua renda? Eu já vi homens dizendo: se eu não precisasse daquilo que a mulher ganha, hoje a minha esposa ganha, eu já teria seguido minha vida com outra. Você acha que o Senhor vai te dar independência financeira com essas intenções e motivações erradas? Então eu tenho que entender que assim como Salomão, quando ele pediu, ele fez uma oração incrível: Senhor, me dê sabedoria para governar esse povo. O que tornou aquela oração tão especial é que ele pediu por um propósito maior. Se a minha oração estiver alinhada com o propósito certo, o Senhor faz, e Ele faz para ontem. Se minha oração tiver um foco no lugar certo, o Senhor faz, e Ele faz mais rápido do que eu espero. Eu não posso querer receber algo por uma questão de vaidade, por uma questão de ego, por uma questão de status, porque quanto maior o meu sentimento voltado para esse sentido, mais eu vou atrasando alguns processos. Por isso eu tenho que ir lá no íntimo do meu coração e começar a procurar. Tá, eu quero, mas por que de fato eu quero isso? Por que eu desejo isso? Senão eu vou me esconder no meu lugar secreto, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou apresentar, e as coisas não vão acontecer do mesmo jeito. Terceiro, repita comigo por favor: continuidade. De novo, continuidade. Uma pessoa continuista é uma pessoa poderosa. Olha o que diz em Isaías 62, versículos 6 e 7. Não descansem
vocês que oram ao Senhor, não deem descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra. Se eu não cheguei no lugar que eu desejo, eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar orando. Se não aconteceu da forma que eu desejo, eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar buscando, eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar buscando, eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar buscando, eu tenho que continuar clamando, eu tenho que continuar com os meus joelhos dobrados, eu tenho que insistir, eu tenho que orar, eu tenho que ter disposição. Eu oro crendo que eu já recebi agora, mas se eu não receber, eu tenho que ter disposição para orar mais uma vez, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Se recordam de Ezequiel 37, o vale de ossos secos? Enquanto o homem de Deus profetizava, mudanças estavam acontecendo naquele lugar. Quando ele parou, a obra também parou. Quando ele continuou, ele pôde levar a obra até o final, e o resultado foi grandioso. Mateus 7,8 diz assim: pois todo aquele que fica pedindo, recebe. Não é dizer, mas eu orei, mas sim, Senhor, eu continuarei orando. Abraão, o maior desejo dele foi de se tornar pai. A sua mulher não podia gerar. Isaac, seu filho, passou pela mesma coisa. Rebeca também não podia gerar. E nessa passagem diz que Isaac orou insistentemente. Ele teve que insistir, ele teve que perseverar. E depois de tanta perseverança, ele teve condições de gerar aquilo que ele tanto desejava. Marcos 11 diz assim: Jesus foi direto. Assumam de fato o seu compromisso com Deus, e nada será difícil para vocês. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar. Repita comigo, por favor. Basta ordenar. O que está escrito ali depois? Sem dúvida ou hesitação, sem dúvida ou hesitação. Pule no mar e ela obedecerá. A oração de um justo tem um alcance ilimitado. Aonde eu não chego, as minhas orações chegam. Quanto mais a sério o meu compromisso com o Senhor, maior será o poder das minhas orações. João 14 diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Na NVT diz assim: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome. Tem pessoas que não acreditam nisso. Como que eu vou pedir por algumas coisas ao Senhor? Eu posso pedir por todas as coisas. Eu posso pedir pela vida financeira, familiar, conjugal, saúde, sonhos, projetos, ideias, pela minha vida espiritual. Eu posso pedir por todas as áreas da minha vida. Se te falta ânimo, fala: Senhor, eu quero um ânimo maior, eu quero uma disposição maior. Se está te faltando energia, Senhor, eu quero uma energia sobrenatural. Senhor, me levanta, eu estou me sentindo meu espírito, ele mais cansado do que o normal, levante meu espírito. Se você precisa de pessoas, não qualquer tipo de pessoa perto de você, pessoas competentes, pessoas de caráter, peça por essas pessoas. Senhor, envie pessoas que vão agregar comigo na minha empresa, envie pessoas que serão bênção na minha vida. Se você deseja acertar a tua vida sentimental, Senhor, envie aquela pessoa com tais características, um homem assim, 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 uma mulher assim, 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 assim. Senhor, por favor, faça essa grande obra na minha vida. Peça por tudo. Eu me recordo de quando eu era pequeno, eu perdi meu celular, né? E eu fiquei mais de 24 horas sem achar meu celular. E nada. E aí eu não lembro quem foi, pequeno que eu falo assim, mais jovem, virou para mim e falou assim: você já orou por isso? E eu confesso que o meu pensamento na hora foi: orar para achar meu celular? Deve ter sido até meu pai e minha mãe, eu acredito.
Eu falei, com muita sinceridade, não orei. Quer saber? Eu vou orar. Minha cara de vergonha diante de Deus, né? Dobrei meus joelhos. Então, Deus, eu perdi meu celular. Me ajuda a encontrar. Leve os meus olhos até o lugar onde eu deixei, porque não é possível, não saiu andando. Gente, é sem brincadeira. Não há de ver que foi assim, imediato. Eu não lembrei. Eu fui até um lugar e fiz assim. Olha ele aqui. Então parece ser bobo. Mas por que a oração ela é tão importante? A oração cura, liberta, ela transforma, ela abre portas, ela paga dívidas. A oração ela tem poder para fazer tantas coisas, mas sabe no que eu acredito? Sabe qual que é a principal função de uma oração na vida de um homem? Poucas coisas expressam tanta dependência quanto a oração. Porque todas as vezes que você para orar, a mensagem mais poderosa que você está mandando no mundo espiritual é: Senhor, de mim mesmo eu não posso nada, por isso eu estou apresentando a Ti. Sem o Senhor não dá, por isso eu estou colocando nas Tuas mãos. Por isso vocês vão ver muitas vezes, eu orando aqui, e de repente, no meio da oração, a oração ela vai crescendo, ela vai ficando mais forte, porque dentro de mim vem aquele pensamento assim muitas vezes: você acredita que é com essa oração, é desse jeito, que você vai alcançar o que você deseja? Então eu rasgo meu coração, eu declaro, eu profetizo, eu libero palavras, eu não tenho receio, eu peço com ousadia, mas todas as demais coisas precisam estar ajustadas, precisam estar alinhadas. A oração não exclui o meu posicionamento nas demais áreas da vida. Por exemplo, tem uma passagem que diz que um homem, se ele não honrar a tua mulher do jeito que ele precisa honrar, as suas orações não serão respondidas. Então a oração por si só não altera o fato de que minha conduta precisa ser uma conduta irrepreensível, a começar pela minha casa. Às vezes muitos estão fazendo até a oração certa, mas tem pequenos ajustes que precisam ser feitos para mudar por completo aquilo que eu preciso que seja mudado. Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus e nem com as pessoas, mas uma viúva estava sempre atrás dele pedindo: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. Ele nunca dava atenção à mulher, mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus e menos ainda com as pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providências para que ela receba a justiça, do contrário vou acabar maluco com essa insistência. Todo aquele que não desiste vence. Então, se você já orou muitas vezes por algo, ore mais uma vez. Se você ainda não receber, continue orando, persevere até o final. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça. Repita comigo, por favor: e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Mateus 7,7 diz assim: não desistam de estar sempre pedindo, porque vocês receberão. Deus quer ser incomodado com as suas orações, Ele quer te ouvir, na verdade mais do que isso, Ele quer te responder. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Vida segura, vida plena, uma vida que satisfaz, só é possível com uma vida de oração. Romanos 12:12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa vulnerável. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa entregue ao próprio destino. Esperança nada mais é do que esperar que aquilo que eu quero aconteça comigo. Quando você já não espera, você não está mais disposto a lutar.
Persevere na tribulação que nós mostramos do que nós realmente somos feitos. Isso para tudo na vida. Sabe como você descobre que uma pessoa é sua amiga de fato? É justamente naquele momento de dificuldade, naquele momento de batalhas. Aqueles que te amam, ficam. Os que aparentavam te amar, vão. Os que são da fé, lutam, resistem, suportam. Os que parecem ter uma fé, quando aperta, desistem, abrem mão, se entregam. Um cristão que não ora, um cristão que não vence. Oração é o ponto de partida, é a base. Como uma pessoa estabelece intimidade com a outra pessoa? Ponto de partida, comunicação. Se eu não converso com você, eu não desenvolvo nada profundo com você. A nossa comunicação com o Senhor chama-se oração. Eu não desenvolvo comunhão sem oração. Eu não sou batizado no Espírito Santo sem oração. Eu não alcanço libertação sem oração. A Bíblia não diz, existem qualidades de demônio que só saem por intermédio do jejum e oração. Êxodo 17, versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição, repita comigo por favor, no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Primeiro ponto. Os inimigos se aproximaram. A conduta de Moisés não foi uma conduta passiva. Os passivos na vida não vencem batalhas. De imediato, ele agiu. Ele já deu uma determinada direção. A primeira coisa que ele fez, ele foi para o alto. Nós não temos falado sobre nos escondermos no esconderijo do Altíssimo, lugar alto, o lugar secreto. E ele enviou Josué com alguns homens para o campo de batalha. Enquanto ele estava com as mãos estendidas, abençoando, clamando, o que acontecia com os homens no campo de batalha? Quando ele abaixava, aquela batalha estava sendo definida por aquilo que acontecia no mundo espiritual? Sim ou não? Olha como que são as coisas. Se eu entro em guerra com alguém, não é do meu interesse tentar atacar aquele que é o ponto forte do inimigo, o que está trazendo vitória para ele, para que eu tenha chance de vencer? Sim ou não? Por que os inimigos não foram até Moisés? Porque se a vitória estava vindo de lá do alto, a vitória não estava vindo da espada, escudo, lança. Por que os inimigos não foram até Moisés lá no alto? Porque ele estava escondido. Fazendo o quê? Clamando, orando, agindo a fé. Não tem a menor dúvida que se os amalequitas soubessem aonde ele estava e tivessem um discernimento que a vitória estava vindo daquilo, eles teriam separado uma quantidade de homens enviado para lá para arrebentar com Moisés. Quando Moisés se cansava, os inimigos começavam a vencer. Por isso, se eu quero viver uma grande vida, eu tenho que entender que eu perdi o direito de me cansar.
Todo mundo se cansa. Se você quer viver uma grande vida, você não pode se cansar. Já falei com ele tantas vezes, ele não quer me ouvir. Você não pode se cansar. Já tentei de tudo na minha empresa, você não pode se cansar. Já tentei de tudo com a minha família, você não pode se cansar. Eu já procurei, você não pode se cansar. Já tentei de todas, não, você não pode se cansar, porque você só terá chance se você continuar lutando, acreditando, se posicionando, lutando, independente do que estiver acontecendo. Eu preciso manter as minhas mãos erguidas. Se eu abaixar as minhas mãos, eu não tenho chance, eu vou perder. Moisés subiu no alto da colina, mas ele não estava sozinho. Ele levou com ele Arão e Hur. Arão e Hur foram um suporte importantíssimo para Moisés. Primeiro ponto, eu tenho que tomar muito cuidado com as pessoas que eu ando, porque algumas são suporte, algumas fortalecem a minha esperança, a minha ousadia, a minha coragem, a minha intimidade. Outras são exatamente o oposto. Existem companhias que me enfraquecem. Tem companhias, e comprovado por testemunhos. Já existiram pessoas que nos procuraram, que disseram assim: estou me sentindo assim, assim, assim. E nós perguntamos: em que meio você vive? E aí eles falaram, nós falamos: sai e você vai ver o quanto vai melhorar. Porque existem companhias que são sanguessugas, suga vitalidade, energia, amor, alegria, suga o teu ânimo. Tem pessoas que só de você chegar perto, a pessoa está tão desanimada, tão entregue, que você começa a beber do espírito dela. Você continua igual, você vai ficando parecido, entregue, desanimado. Segundo ponto, por que é tão importante você estar dentro da igreja? A igreja ela tem várias funções na vida de uma pessoa. Só que muitas vezes, muitos chegam com as mãos abaixadas, desanimados, sem motivação. E a igreja faz o quê? Vamos, filho, força, se levanta, levante as suas mãos, você não está sozinho. Você vai vencer essa batalha. Não desanime, não se entregue, a vitória é sua. Você é mais do que vencedor sobre cada uma das suas batalhas. Perceba que foi justamente nesse lugar altíssimo, nesse lugar alto, escondido, separado, que esses homens alcançaram uma vitória surpreendente, uma vitória extraordinária. E eu acredito que é exatamente isso que acontecerá nesse dia, porque não sobraram nenhum inimigo, não sobrou absolutamente nada, não sobrou problemas, todos eles caíram por terra, quando aqueles homens se posicionaram, batalharam, e Moisés estava lá no alto, clamando, orando, estendendo as suas mãos, a vitória se tornou inevitável. Feche os seus olhos, por favor. Você pode ter chegado aqui desanimado, abatido, você pode ter chegado aqui entregue, você pode ter chegado aqui sem ânimo, porque os resultados que você está vivendo no exato momento não é aquilo que você espera. Você pode ter chegado aqui carregando várias e várias frustrações. Você pode ter sofrido várias e várias decepções nos últimos meses, nos últimos anos. Talvez daquela pessoa que você menos esperava, você viveu a experiência mais dolorosa, mas você não tem o direito de parar. Se você quer vencer, se você quer viver uma grande vida, você tem que continuar lutando, você tem que continuar acreditando, você tem que continuar batalhando. Você não pode abaixar as suas mãos precisam estar estendidas o tempo todo, porque é por intermédio do campo de batalha espiritual que você vai viver uma grande vitória. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: Senhor, eu sou o Moisés dentro da minha casa, eu sou como o Moisés na minha empresa, eu estou aqui com as minhas mãos estendidas, agindo à minha frente,
fé, crendo que mudanças vão acontecer, crendo que reviravoltas vão acontecer. Eu não vou perder essa guerra, eu não vou me entregar, eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou enfrentar, e eu creio que reviravoltas, mudanças vão acontecer. Se te falta força, hoje nós ouvimos, você pode pedir por qualquer coisa, então peça a Ele: meu Deus, eu quero força, eu quero ser tomado de uma força sobrenatural, eu quero essa ousadia, eu quero essa coragem, eu quero esse espírito forte, eu quero esse espírito seguro. Se te falta continuismo, peça a Ele, fale, mas seja sincero, diga a Ele: Senhor, eu não sou uma pessoa continuista, mas eu quero ser, então me ajuda. Hoje, meu Deus, eu tomo a decisão, eu não vou parar mais no meio do caminho. Muitas vezes eu comecei com tantas e tantas coisas, e eu fui desistindo no meio da minha caminhada, mas a partir de hoje, Senhor, eu não vou parar, eu vou continuar. Me ajuda, Senhor, me fortalece, me dê sabedoria. Se dentro da tua casa tem alguém que é um problema, alguém que causa dor, alguém que te rouba a alegria, e você não está sabendo como lidar com essa pessoa, então peça sabedoria. Fale: meu Deus, me dê sabedoria para lidar com esse determinado assunto, me dê sabedoria para conduzir as coisas dentro do meu lar, me dê sabedoria para conduzir este relacionamento. Se me faltam as palavras certas, me ajude, coloca as palavras na minha boca. Se me falta o posicionamento certo, me ajude a ter o posicionamento certo, o posicionamento correto. Se é na tua empresa, se você está conduzindo da forma que não é a correta e você não sabe como corrigir, então peça ao Senhor, fale: meu Deus, me ajude. Se eu estou fazendo algo, meu Deus, de errado na minha empresa, se eu estou fazendo algo de errado no profissional, no meu financeiro, me ajude, meu Deus, me mostre, meu Deus, eu quero a revelação daquilo que eu preciso fazer, das decisões que eu preciso tomar, e peça com ousadia, peça com fé, peça com coragem. Aprenda a fazer orações do tamanho dos seus sonhos, não tenha medo de pedir. Se hoje você ganha um determinado salário, peça um salário infinitamente maior, não venha com 10%, 20% a mais, faça uma oração ousada, corajosa. Se hoje você está carregando algumas dívidas que já são antigas, dívidas que têm te acompanhado, comece a orar, declarando: essas dívidas vão desaparecer, elas vão desaparecer, elas não vão continuar me acompanhando nunca mais. Eu nunca mais vou passar a vergonha de não poder ter coisas no meu nome, eu nunca mais vou passar vergonha de não poder deixar que ninguém deposite nada na minha conta, porque por conta das dívidas, tudo que entra acaba sendo levado. Não, a partir de hoje, essas dívidas vão desaparecer, mudanças vão acontecer, reviravoltas vão acontecer. Não aceite viver uma vida baixa, você tem que lutar, você tem que encarar, você tem que enfrentar, não importando qual é a sua realidade, você tem que ter força, porque se você não tiver força para lutar as suas próprias batalhas, não espere que ninguém faça nada por você. E se o primeiro passo não começar de você, não vier de você, o primeiro posicionamento, você é o maior interessado, então mudanças não vão acontecer. Então se levante com grande poder, se levante com grande autoridade, fale: meu Deus, hoje eu estou colocando um ponto final em problemas antigos, hoje eu estou colocando um ponto final nessa dor, nessa humilhação, nessa vergonha, hoje eu estou colocando um ponto final e eu vou viver uma grande reviravolta. Eu creio no teu agir, eu creio no teu poder, eu creio na tua autoridade. Meu Deus, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós falamos isso durante toda essa reunião. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, ela produz resultados grandiosos. Então declare quais são os resultados grandiosos que você vai viver. Declare: eu sou o improvável na minha casa, na minha empresa. Talvez você é aquele que é visto como aquele que não deu certo na família, mas declare: eu vou ser o mais respeitado dentro da minha casa, eu vou me tornar o homem ou a mulher mais respeitada na minha família, eu vou ser aquela pessoa que literalmente vai ser uma inspiração para muitas outras pessoas. Se você não viveu a materialização dos seus sonhos e projetos, comece a declarar, fale: meu Deus, eu não sei de que forma, eu não sei de que jeito, mas os meus sonhos vão ser materializados, e isso vai acontecer ainda dentro deste ano. Este ano não vai terminar sem que eu viva a maior virada da minha vida, este ano não terminará sem que eu receba aquilo que eu tenho buscado por tanto tempo. Senhor, vai mudando, vai transformando, Senhor, vai mudando, vai transformando. Faça uma grande obra, faça o impossível acontecer, faça o impossível, o sobrenatural acontecer. Meu Deus, eu creio
creio que onde nós não chegamos, as nossas orações chegam. O que nós não conseguimos reverter, por intermédio da oração, nós podemos mudar. Eu acredito no teu poder, Senhor, eu acredito no teu agir. Meu Deus, assim como Jabes, ele orou e ele mudou a história de vida dele por completo. Nós oramos apresentando as nossas vidas, pedindo que o Senhor mude, que o Senhor transforme, que o Senhor faça uma grande obra. A oração de Ana, ela teve poder para mudar a realidade dela. Ela não podia gerar, mas ela viveu a materialização daquele sonho. Ela gerou o que você até hoje não tinha gerado, o que você vai gerar. Qual é o sonho que existe dentro de você, mas a partir de agora vai existir fora de você? Onde você vai abrir a tua empresa? Qual é o endereço? Qual vai ser o teu faturamento? Não tenha medo, seja ousado, seja corajoso. Qual que é o sonho que você ainda não viveu? Você está vendo o tempo passar, e conforme o tempo passa, parece ser mais difícil de ser materializado, mas você vai viver a partir de agora. Não se prenda à medicina, não se prenda a homens, se prenda ao poder do Senhor, porque Ele vai fazer uma grande reviravolta. A oração é a ferramenta que nos aproxima de vivermos uma glória maior. A oração é uma expressão de poder. A oração, ela te favorece, ela muda a tua história, ela transforma por completo. Então faça uso dessa arma, desse presente que nos foi deixado. Fale: meu Deus, todo aquele que pede recebe, é o que está escrito. Então eu acredito que eu estou recebendo hoje aquilo que eu desejo. Eu acredito que eu estou recebendo hoje aquilo pelo qual eu tenho buscado. Eu acredito que eu não vou sair daqui dessa reunião sem a minha vitória. Eu não saio daqui dessa igreja sem receber aquilo que eu tanto desejo. Eu não saio daqui. O que vai ser definido hoje? E não tenha medo de dizer: de hoje não passa. Apresente ao Senhor e declare no final da oração: de hoje não passa. Eu vou pagar as dívidas e de hoje não passa. Em nome do Senhor Jesus, hoje eu vivo a restauração familiar. Hoje, de hoje não passa. O meu casamento vai ser mudado, a minha família vai ser transformada. De hoje não passa. Eu vou vender como nunca. Hoje é o dia da minha vitória. Talvez até hoje você não fez uma oração do tamanho dos seus sonhos. Então peça com muita segurança, com convicção, porque se você crer, o que você pedir em oração, você receberá. Não procure palavras bonitas. O Senhor busca pessoas com coração sincero, coração verdadeiro, pessoas com as intenções e motivações corretas, pessoas continuistas. Deus, Ele sabe o que você quer. Ele sabe. Quando Bartimeu foi levado até o Senhor, Jesus perguntou a ele: o que você quer que eu lhe faça? Não estava na cara? Ele era um cego, ele era um mendigo. E mesmo assim o Senhor perguntou: o que você quer que eu lhe faça? As orações, elas precisam ser detalhadas. Olha para cá um instante. Sabe uma coisa que a minha mãe já compartilhou comigo? Que, segundo ela, não sei se é conversa de mãe, mas eu acredito que não seja. Quando ela e meu pai estavam planejando o meu nascimento, a minha vinda, eles oraram por tudo. Ela falou que orou pelo meu nariz. Cada um tem teu gosto, né? Se ela pediu assim. Ela orou pelo meu cabelo. Ela fala que ela orou pela minha altura. E aí eu peguei ela nisso, eu falei assim: mãe. E ela fala que ela recebeu o que ela pediu. Eu falei: mãe, se você está falando
exatamente isso? Eu tenho certeza, na tua oração você esqueceu de pedir um olho azul, né? Sabe o que ela disse? Pior que eu não pedi mesmo. A oração ela tem que ser detalhada. Para quem tem o desejo de abrir um negócio próprio, você quer um negócio próprio, uma porta, um lugar relativamente pequeno, ou você quer o teu negócio na rua tal, no número tal, no bairro tal, com a metragem tal, com acabamento tal, no lugar tal. Eu tenho que detalhar. Estava me recordando de uma pessoa que o bispo Maurílio conhece essa história também, porque ele presenciou. Uma pessoa, ela tinha um folder de um veículo que ela desejava ter. E o folder, normalmente o folder, ele detalha tudo. O que o carro tem dentro, o que o carro tem fora, com essas características e tal. E essa pessoa passou não sei quanto tempo olhando para aquele folder e ungindo ele e fazendo a oração em cima do que estava escrito no folder. Senhor, eu quero com a roda tal, com acabamento tal, da cor tal, dessa forma, com um negócio assim, assim, assim. E não há de ver que ela conseguiu comprar com a roda tal, do modelo tal, era a fotocópia do folder, era o carro do folder, o veículo do folder. Por que eu estou falando isso? Porque se eu não tiver muita atenção, eu posso me pegar fazendo orações vagas. É aquela história, Senhor, eu quero um carro. Aí no dia seguinte você abre a porta, uau, tem um carro. Mas é um Fiat 147. Aí você vai questionar Deus. Deus, te pediu um carro. E o Senhor vai falar, uai, te dei um carro. Então peça com clareza. Peça de forma contínua. Peça com sinceridade, com verdade. E é assim, ó. Olha como eu preciso estar muito atento ao que acontece dentro de mim. Vocês podem pedir oração para nós? Não só podem, como devem. Nós estamos aqui para concordar, para abençoar, para liberar a palavra de poder. Mas existem pessoas que já deixou de ser uma questão de concordância. Muitos não acreditam na própria oração que faz e se apoiam 100% numa oração de um terceiro, porque tem mais fé, tem mais força, tem ousadia. Se você chegou a esse ponto, você tem que rever muita coisa, porque você tem que acreditar. Gente, ó, eu já pedi concordância com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, já pedi, mas nunca antes de eu fazer a primeira oração, porque eu acredito no poder da oração que eu posso fazer. Eu acredito totalmente, não tenho problema algum em chegar, pai, concorda comigo, Catarine, vamos orar junto, Guilherme, vamos orar junto, bispa, vamos orar junto, quero orar, bispo Murilo, bispo Fernando, vamos orar junto, quero todo mundo orando aqui. Mas eu acredito que se eu orar também, eu tenho um poder grande disponível. Aprenda a acreditar em cada palavra que você estiver liberando. Por mais difícil, por mais complicado que seja, acredite. Senhor, eu acredito em cada palavra que eu estou liberando. Eu acredito em cada palavra que eu estou liberando. Eu acredito em cada palavra que eu estou liberando. Eu acredito em cada palavra que eu estou liberando. Está vindo um testemunho na minha mente, um testemunho que eu já compartilhei várias vezes, mas é um testemunho que sempre me impacta. Olha como que Deus trabalha. Um membro daqui da igreja, ele não morava nem em São José do Rio Preto, em uma cidade vizinha. Ele estava morando de um aluguel em um determinado lugar, em que o proprietário já tinha falado assim: eu não vou permanecer no sistema de aluguel, eu quero vender porque eu preciso desse dinheiro para um investimento maior.
Enquanto isso não acontece, a gente tem um combinado. Você vai ficar 6 meses aqui, é o tempo de você se organizar. Ou você compra, ou você aluga outra coisa. A pessoa falou, perfeito, perfeito. Ok. O tempo foi passando, 1 mês, nada. 2 meses, nada. 3 meses, nada. 4 meses, nada. 5 meses, nada. Quando entrou no 5º mês, que já faltava 1 mês para o prazo ser encerrado, começou a bater aquele desespero na pessoa. Porque no lugar onde ela morava, ela conseguiu ajustar de uma forma que lá virou lugar de trabalho e lugar para morar. O que acontece com o custo? Bem menor. Ela não estava conseguindo encontrar nada que comportasse a parte financeira dela. Nada. E aí o proprietário começou a pressionar. E aí, vai ou não vai? E você sabe que quando se trata de dinheiro, normalmente as pessoas ficam mais sérias do que o normal. E aí? Você pode ser sorridente que for, bonzinho que for, encheu com dinheiro, e aí? Vai ou não vai? O proprietário falou assim, ó, vou te explicar aqui o que aconteceu, qual é a realidade deste lugar. Eu já paguei 70 mil reais no imóvel. Eu tenho uma parcela, é uma parcela baixa. Mas para você comprar, você me dá os 70 e assume a parcela. A pessoa não tinha os 70 mil. Sabe quanto que ela tinha guardado? 5 mil reais. Mas o cara não sabia. E ela trouxe para a oração. E nós oramos assim, mas assim, cada declaração, que assim, talvez quem ouvisse aquela oração, ia falar, esse povo está doido. Ela me mandou o áudio, ela nem me falou, ela mandou o áudio do proprietário. O rapaz chegou e falou assim, ó, vamos fazer um negócio, ó. E ele já começou assim, vou fazer um negócio de pai para você. Na hora que ele falou isso, eu falei, Deus, eu sei de que pai que veio. Você vai me dar 5 mil reais para entrar nessa casa. Os outros 65 dos 70 que eu tinha pagado, eu vou parcelar em 65 vezes de R$1.000 para você. Você vai pagar e você vai dar continuidade nas prestações que já são mais baixas e a casa é sua. Alguém já viu alguém parcelando 65 mil em 65 vezes? Pelo poder da oração eu já vi. Isso não acontece. Gustavo, qual que é o valor da dívida que você falou para mim? Era 518 mil? Que desceu para quanto? 18 mil. Alguém já viu um desconto de 500 mil aí em alguma coisa? Orou por isso? Escutaram? Não era uma dívida longa, era uma dívida de 6 meses. Depois de 10, 15, 20 anos que a pessoa vê que você não vai pagar, que está difícil de pagar, ela aceita algumas coisas. Para ela ter paz, ela fala, vamos lá, vai, vamos fazer desse jeito, está tudo certo. Era uma dívida de 6 meses. Resolvido por intermédio da oração. Vê como é para tudo? Literalmente eu tenho que aprender. Ah, minha máquina de lavar quebrou. Você vai levar para o conserto. Mas se você não tiver coragem de orar por algo assim, até por isso, tudo. Eu oro para subir neste altar para não falar besteira. Eu oro para subir neste altar para não deixar que nada atrapalhe. Eu oro para sair da cama. Cada vez que a gente sai de carro, o que eu faço? Eu não falo, só um minutinho, por favor. Catarine, quantas não foram as vezes que a gente entrou no shopping? Aqui, tem uma testemunha. E o shopping estava assim, ó. O que eu falei para você? Vou orar. O que acontecia? Muito tempo depois,
Tem gente que vai falar que é coincidência. Não, eu acredito. Eu acredito. Eu oro porque eu acredito, uai. Eu tenho que orar para tudo. E acredite, não tenha medo, fale. Ai, mas e se não acontecer? Não aconteceu porque talvez não era o tempo, mas você vai orar, vai continuar. Peça, e Deus ele vai fazer uma grande obra. Olha o que diz aqui, João 16, 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. É o famoso, em nome do Senhor Jesus, tal coisa já deu certo. Em nome do Senhor Jesus, tal dívida já foi paga. Em nome do Senhor Jesus, a enfermidade já foi curada. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Salmo 34, 10. Mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, repita comigo por favor, e eu os ouvirei. Eu ouvirei e responderei às suas orações. Feche os seus olhos mais uma vez. Não tenha medo. Ore sem dúvida, sem hesitação. Quando você se deparar diante de uma situação, ore. Quando você se deparar com um determinado problema, ore. Quando você estiver saindo da tua casa, ore. Quando você tiver recebido uma má notícia, ore. Quando você estiver desanimado, ore. Quando você estiver triste porque alguém te decepcionou, ore. Não busque conforto em pessoas, busque o conforto no Senhor. Quando você estiver sem ânimo, ore. Quando você estiver desesperado, ore. O lugar secreto, esse lugar altíssimo, é o lugar em que você tem que orar, você tem que clamar. Se tiver que chorar, chore diante do Senhor, mas abra a sua boca e clame a Ele, dê o seu melhor, e Ele vai responder. Estenda suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias. E diga ao Senhor, como ato profético, Senhor, como Moisés estendeu as mãos para aquele campo de batalha, eu estendo as minhas mãos nesse exato momento, e eu declaro, enquanto eu estiver com as minhas mãos erguidas, direcionadas para este lugar, eu tenho a minha vitória neste lugar, mudanças vão acontecer. Senhor, eu peço que o Senhor visite cada um desses lugares, visite o endereço tal, na rua tal, número tal, meu Deus, com teu poder, envia os teus anjos neste lugar, onde essas pessoas choraram, eu declaro, elas vão se alegrar. Onde elas perderam a batalha, elas vão vencer. Este é um lugar de vitória. Para o lugar onde elas estão direcionando as suas mãos, este é um lugar de vitória. Este é um lugar de conquistas. Este é um lugar de alegria. Este é um lugar de grande crescimento. Eu declaro, assim será. Volte à sua posição original, estenda suas mãos para cá. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Que você seja levantada com grande poder, que cada um de vocês sejam levantados com grande autoridade, que dentro deste mês vocês vejam uma grande reviravolta acontecendo, que nos próximos 10 dias, tudo que não tinha dado certo, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, vai dar certo. O que estava parado, em nome do Senhor Jesus, vai caminhar. O que você não tinha visto, você vai ver. O que você não tinha vivido, a partir de agora, você viverá. Eu declaro, assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.